Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos felizes porque podemos mais uma vez estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por nos dar a oportunidade de estudarmos uma vez mais a Tua Palavra e também por nos conceder mais um dia de vida. Te damos graças, ó Deus, por cada amigo, cada irmão que acompanha os estudos da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, abrindo a nossa mente para o entendimento. Nos ajude, ó Deus, a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Esteja com os nossos amigos e irmãos que nos pedem orações. Tu conheces as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas. Dê a cada um as vitórias conforme for a Tua santa vontade. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre 2 milagres que Pedro realizou. Lá em Lida ele curou Enéas e depois em Jope ressuscitou a Dorcas, que em aramaico chamava-se Tabita. Pedro ali em Jope, segundo nós lemos ontem em Atos no capítulo 9, no verso 43, nos diz que Pedro ficou ali muitos dias em Jope, e ele ficou na casa de um curtidor chamado Simão. Bom, curtidor nós sabemos que é uma profissão daquelas pessoas que trabalham com peles ou couros de animais. Eles curtem aquela pele, aquele couro, para que possa ficar pronto para comercializar, para fazer sapatos, fazer cintos, né, e outras coisas mais com aquele couro. Ele estava ali em Jope, ficava aproximadamente uns 40 quilômetros de distância lá de Cesareia, onde morava Cornélio. Cornélio, nós sabemos, está relatado em Atos capítulo 10, ele era um centurião da corte chamada Italiana. Era um homem temente a Deus, ele não era ainda um cristão, mas ele temente a Deus, ele cria em Deus. Ele só não havia aceito o judaísmo por causa da circuncisão que teria que se submeter, mas era uma pessoa temente a Deus. Ele procurava fazer a vontade de Deus em sua vida, ele ajudava as pessoas. Ele aqui diz em Atos 10 que ele era uma pessoa que dava esmolas, e tudo isso Deus estava vendo, a atitude de Cornélio para com as pessoas. E Cornélio, ele teve então uma visão. Está aqui em Atos 10, capítulo 1, até no verso 8, tem aqui o relato dessa visão. Você pode ler aí na sua Bíblia. Um anjo apareceu para ele. Um anjo apareceu e disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aí o anjo se retirou e depois Cornélio enviou então mensageiros a Jope para chamar a Pedro. Vejam aqui, irmãos, detalhes de como Deus sabe aonde está a pessoa, o endereço. Deus conhece cada um de nós e nós não temos lugar que nós possamos nos esconder de Deus. Pedro estava lá na casa de Simão, curtidor, e o anjo falou aqui para Cornélio: manda mensageiros lá chamar a Pedro. Deu o endereço, deu tudo certinho. E Pedro, estando ali na casa do Simão, era por volta de meio-dia, Pedro teve ali uma visão de um lençol cheio de animais. Está no capítulo 10, dos versos 9 até o verso 16. Leia aí na sua Bíblia também. Pedro teve uma visão. Por certo, Deus deu essa visão a ele justamente porque era quase hora do almoço, e havia naquele lençol toda espécie de animais imundos, animais que não são próprios para comer, segundo estão relatados na Bíblia. E a voz dizia assim: Pedro, mata e come. E este lençol apareceu para ele umas 3 vezes, né? Pedro, mata e come. Pedro dizia: olha, Senhor, eu nunca comi nada impuro, imundo. E então Pedro acordou daquele sonho, daquela visão que ele teve, e nisso que ele acorda, tem 2 homens chamando à porta, procurando por Pedro, para que ele fosse lá em Cesareia, na casa de Cornélio. E aí Pedro entendeu que a visão estava mostrando
que os gentios que eram considerados imundos pelos judeus, não era para Pedro considerar como imundos aqueles a quem Deus havia purificado. Pedro, ele relutou, ele não queria ir à casa de Cornélio, por quê? Porque se ele fosse, era um gentio incircunciso, ele estaria se contaminando e não podia depois ir ao templo. Vejam como eram as coisas, não é? Muitas tradições, muitas leis cerimoniais, leis de higiene, e eles então evitavam o contato com essas pessoas para não ficarem impedidos de ir ao templo, porque para eles o templo era tudo, era a glória dos judeus. E então Deus disse para ele: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Deus aqui, amigos e irmãos, ele não está falando sobre comida. Muitas pessoas usam este texto bíblico de Atos 10 para dizer que a distinção de animais limpos e aqueles animais impuros não existe mais, porque Deus mostrou nessa visão. O que nós temos que entender é que essa visão não está falando sobre comida, mas está falando sobre pessoas. Então, como eu disse, era perto do meio-dia, Pedro podia estar com fome, e aquela voz dizia: mata e come. E então Deus usou essa visão não para remover aquela distinção entre animais puros e imundos, mas para ensinar ao apóstolo o caráter inclusivo do Evangelho. Deus, amigos e irmãos, ele não exclui ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, nós é que excluímos as pessoas, nós é que julgamos, nós é que dizemos: olha, aquele lá está perdido, aquele lá vai para o inferno, aquele não, né? Então nós é que julgamos as pessoas, fazemos o nosso próprio julgamento, mas Deus, ele não faz acepção. Deus, ele olha o coração da pessoa, assim como ele olhou Cornélio e viu que Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que ajudava as pessoas, um homem devoto a Deus. Então Deus mandou que chamassem a Pedro, e Pedro foi então chamado. Ele relutou, mas ele acabou indo, e quando ele chegou na casa de Cornélio, você pode ler Atos 10, aí depois o verso 28, verso 34, verso 35, nós vamos ver ali que assim que Pedro entrou ali e falou com Cornélio a respeito de Jesus, e Cornélio aceitou a mensagem de Pedro, e naquela mesma hora Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e também começou a falar línguas. Eu quero dizer aos irmãos e amigos que naquela ocasião era necessário o dom de línguas para que o Evangelho chegasse às outras nações, porque as pessoas que haviam recebido de Deus essa incumbência de pregar o Evangelho eram pessoas simples, humildes, mal falavam o aramaico. Agora não, já falavam em outras línguas de outras nações, e eles saíam para pregar o Evangelho, e o mesmo aconteceu aqui com Cornélio. Ele também recebeu o batismo do Espírito Santo, começou a falar línguas, como uma prova de que Deus havia aceito Cornélio e que ele não estava sendo excluído, mas que ele estava sendo incluído no rol daqueles que haveriam de ser salvos. Nós vamos ficar por aqui, mas amanhã nós vamos voltar dando continuidade sobre este assunto do ministério de Pedro. Continue lendo aí na sua Bíblia, tá? Nós estamos falando essa semana em Atos capítulo 9, versos 32 em diante, e também Atos capítulo 10, Atos 11 e Atos 12. Leia todos esses capítulos, vai lendo, e o Espírito Santo vai nos mostrando, nos dando entendimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.